Olá pessoal, seja bem-vindo à primeira aula do Code Marathon. Então, nesse primeiro assunto a gente vai abordar, nessa primeira aula a gente vai abordar o assunto de divisibilidade. Então, se você vier aqui em conteúdo matemática, então vai ser esse tópico aqui. Ainda falta escrever, mas quando o vídeo for pro ar, ou seja, quando você estiver assistindo, já vai estar disponível. E a gente vai deixar o link na descrição para essa página aqui, que vai ter uma explicação em texto, um pouco mais resumida do que foi falado em vídeo. Então, no primeiro momento a gente vai ver uma questão mais motivacional do porquê estudar esse assunto e a partir que for aparecendo dificuldades para resolver essa questão, a gente vai aprendendo alguns assuntos novos. Então a questão é critério de visibilidade 1. Isso é uma questão do site NEPS, um site muito bom para estudar, para maratona e para a Olimpíada Brasileira de Informática. Então a questão ela, basicamente ele te dá um número inteiro e ele quer saber se esse número é divisível por 2, 3 ou 5. Então, por exemplo, o 30 ele é divisível por 2, por 3 e por 5. No caso aqui, o 1100 ele é divisível por 2, não é divisível por 3, mas é divisível por 5. Então, basicamente, essa questão que a gente tem que resolver. Mas vale ressaltar as restrições. O que, é que a gente tem aqui? Que o n ele pode ter até 10 elevado a 5 dígitos. Então isso é algo que a gente precisa estar atento ao resolver essa questão. Então a gente vindo aqui para o código, então o que a gente pode fazer? A primeira ideia é fazer um algoritmo simples para poder resolver essa questão. Então vamos lá. Então a gente precisa ler um inteiro n. Então, em C++ a gente pode fazer assim. E a gente precisa verificar se ele é divisível por 2, por 3 e por 5. O que a gente precisa falar aqui é que, para um número ser divisível por outro, o que é que precisa acontecer? Quando eu tento dividir o n por 2, para saber se ele é divisível por 2, o resto da divisão tem que dar 0. Então, basicamente, a gente precisa saber qual é o recurso computacional que a gente tem que nos permite retornar o resto da divisão. Então a gente sabe, por exemplo, se a gente fizer n barra 2, o resultado dessa operação vai ser a divisão de n por 2. Só que eu não quero o resultado da divisão, eu quero obter o resto da divisão. Então a gente, no C++, em C e em outras linguagens também, a gente tem um operador quociente. Então com isso a gente consegue extrair qual é o resto da divisão do n por 2. Então o que a gente precisa verificar no final das contas? Se n por 102 é igual a 0, se isso for verdade, a gente vai printar S, como a questão mostra. Se não, a gente vai mostrar N. E a gente precisa fazer isso para os demais valores, né? Então a gente precisa fazer isso para o 3. E a gente precisa fazer isso para o 5. Então se a gente rodar, por exemplo, 100, a gente vai ver que 100 é divisível por 2, vai ver que não é divisível por n, que não é divisível por 3, desculpa, mas ele é divisível por 5. Agora, por exemplo, se a gente rodar o exemplo que tinha lá, né? Que era o 30. Então a gente vai ver que é divisível por 2, é divisível por 3, é divisível por 5. Se a gente rodar o outro exemplo que tinha lá, que era o 1100, a gente vai ver que é divisível por 2, não é por 3, mas é por 5. Mas qual é o problema desse código em si? O problema é quando o valor do n cresce. Então, se a gente rodar esse mesmo código aqui para um valor bem grande, então ele acaba não retornando o valor certo. Por que isso acontece? Porque a variável que a gente está utilizando não suporta esse valor desse tamanho. Então a gente vai precisar usar outras abordagens para poder conseguir resolver essa questão. Então, por exemplo, nesse caso, esse número seria divisível por 2 e seria divisível por 5, só que esse algoritmo que a gente desenvolveu não está detectando isso. Então agora a gente vai ver o porquê isso está acontecendo e como
contornar esse problema. Então vamos lá, vamos tentar entender o porquê que a gente está com esse problema. A gente tem no C++ e no C alguns tipos de variável, né? Então a gente tem o char, o int, o short int, tem o long int e o long int. Long int, ok? Então o que é que a gente tem? Cada variável dessa ela tem uma capacidade máxima de armazenamento. Então, por exemplo, esse número aqui, dependendo da tua arquitetura, ele vai ter 32 ou 16 bits, mas vamos considerar que a gente trabalha com computador de 64 bits. Então, esse aqui vai ter 32 bits para poder armazenar um valor. Esse aqui vai ter 8 bits. Botar a letra maiúscula fica mais legível do que minúscula. O short int, dependendo da arquitetura, vai ter 16 bits. Então não é um valor assim fixo, depende do computador, mas em geral. O long int, dependendo do computador, vai ter 32 ou 64. Então esse aqui eu vou deixar interrogação, porque depende do computador, não vou ficar colocando valores aqui, mas o long int a gente sabe que tem 64 bits. Então isso vai nos mostrar o limite de que um número pode armazenar. Então, por exemplo, como o int ele permite números negativos, então um bit desse vai ser utilizado para indicar se o número é positivo ou negativo. Então, o que acontece? A gente acaba só conseguindo representar valores positivos até 2 elevado a 31 menos 1. Aqui a gente vai conseguir representar 2 elevado a 7 menos 1. E esse aqui, que é o maior, a gente só vai conseguir representar 2 elevado a 63 menos 1. Ok? Então, essa aqui é a nossa capacidade máxima de armazenamento. Aí a gente faz uma aproximação bem grosseira mesmo, então não é bem isso. Mas a gente fala que a gente consegue comportar um número de até 10 elevado a 18. E aqui é outra aproximação bem grosseira. Se você fizer na calculadora vai dar um pouco maior. Mas a gente tem 10 elevado a 9. A gente pode comportar mais ou menos. Então, o que a gente tem com isso? Aqui a gente só consegue representar em média 9 dígitos. E aqui a gente só consegue representar em média 18 dígitos. Então, aquela questão em específico de divisibilidade, o que a gente tem? A gente tem que representar um número até 10 elevado a 10 elevado a 5. Ou seja, 10 elevado a 100 mil. Então a gente vai ter 100 mil dígitos para ter que representar. Então nenhuma dessas variáveis que a gente tem por padrão em C e C++, a gente vai conseguir suportar esse valor. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ler aquela entrada como sendo um string. Então essa vai ser a nossa abordagem para resolver aquela questão. Agora fica um dilema. Se a gente ler aquele valor como string, o operador %, que a gente viu não vai mais existir para string. Então a gente não vai conseguir fazer, por exemplo, eu tenho string s, ponto e vírgula, c em s, e depois eu fazer s por %2, por exemplo. Essa operação aqui não existe no C++, então a gente não pode mais fazer isso. Só que a gente agora vai recorrer a algumas coisas que a gente aprendeu no ensino médio. Alguns truquezinhos que facilitam muito. Então, por exemplo, o primeiro truque. Se eu quero analisar divisibilidade por 2, então eu só preciso olhar para o último dígito. Se eu for olhar
a divisibilidade por 3, eu só preciso somar os dígitos. Se eu for olhar a divisibilidade por 5, eu só preciso olhar também para o último dígito. Ou seja, se eu tenho um número gigantesco e eu quero saber se ele é divisível por 2, só preciso olhar para o último dígito e verificar se o último dígito é divisível por 2. Se eu tenho um número muito grande, que tem 10 elevado a 5 dígitos, e eu quero saber se a soma dos dígitos. Se eu quero saber se ele é divisível por 3, então basta analisar a soma dos dígitos. E se eu quero verificar se é divisível por 5, basta olhar o último dígito. Se for 0 ou 5, então aquele número é divisível por 5, ok? Então, a gente precisa basicamente ler como string e fazer essas operações. Então aqui vai surgir outro problema. Quando a gente lê como string, então, por exemplo, o valor que era 2, 3, 4, 7, ele vai virar na prática um vetor de string, um vetor de char, desculpa, que vai conter o 2, o 3, o 4 e o 7. Então a gente vai ter isso na prática. A gente não vai ter o valor 2, o valor 3, o valor 4 e o valor 7. A gente vai ter os dígitos desses valores. Então a gente vai ser necessário a gente saber converter esses valores para inteiro. Então, por exemplo, se eu tenho o caractere 2 e eu quero converter ele para 2, eu preciso fazer alguma operação para conseguir fazer isso. Então, o que a gente sabe da arquitetura dos computadores? Que o caractere, na prática, ele não é armazenado como um caractere, e sim como um número. Então, o que a gente tem? Vou liberar um pouquinho de espaço aqui. O que a gente tem? A gente vai ter que o 0, ele, na verdade, ele é armazenado como sendo um número, que o valor dele é 48. O 1, ele vai ser o 49, o 2 vai ser o 50, e assim por diante até chegar no 9, que vai ser o 57. Ok? Então é isso que a gente tem na prática. Então, basicamente, para me converter um caractere no valor numérico dele, então eu preciso basicamente subtrair 48. Então, se eu pegar o 2 e subtrair 48, eu vou ter o 2. Por quê? Porque o caractere 2 na prática é o valor 50. Mas se eu não quiser decorar isso aqui, então o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente subtrair o 0. Então vou ter a mesma coisa. Então, para me converter um número em caractere para um número real, eu subtraio o 0. Pronto, então a gente sabe fazer isso. Pronto, então o que a gente vai precisar fazer no string? A gente vai precisar saber acessar o último caractere da string e conseguir acessar todos os valores da string e somar para poder descobrir se ele é divisível por 3. Então é isso que a gente vai fazer agora no código. Depois que a gente fizer isso no código, a gente vai verificar por que essas propriedades são válidas e como a gente pode generalizar isso para qualquer caso. Pronto, então a gente está aqui no código, a gente vai precisar refazer esse código. Mas antes disso eu queria mostrar aquilo que eu tinha comentado sobre a tabela ASCII, né? Então se a gente fizer no terminal Linux main ASCII, então a gente aqui vai ter a tabela ASCII que eu tinha comentado. Então, por exemplo, o caractere A maiúsculo, ele é armazenado na prática como sendo um valor 65. Aí, por exemplo, acabei passando aqui. Então, por exemplo, o 0, como eu tinha comentado, na prática ele é armazenado como sendo 48. O caractere 7, na prática ele é armazenado como sendo 55. E o 9, como eu tinha comentado, é o 57. Então aqui tem todos os caracteres, por exemplo, espaço, delete. Então todos os caracteres, eles têm uma representação numérica que é o valor que na prática é salvo. Então vamos lá. Então a gente vai precisar mudar isso aqui para um string. Então vai ser string
Aí como é string eu não gosto de chamar de n, então eu vou chamar de s agora. Então a gente leu o valor agora como sendo um string. Então o que a gente precisa fazer? Como eu tinha comentado antes, para a gente verificar se o número é divisível por 2, a gente só precisa olhar o último caractere e verificar se esse último caractere é divisível por 2 ou não. Então para isso, eu vou utilizar uma função para poder facilitar isso. Então é uma função que vai retornar um inteiro e vai receber um char, né? Então char para int, né? Então eu vou receber um caractere e eu vou retornar o caractere menos o zero, que é que eu tinha comentado para transformar o valor do caractere no valor numérico que eu quero, né? Então aqui basicamente o que é que eu preciso fazer? Eu preciso capturar o último caractere. Como a gente está usando C++, tem a vantagem que a gente pode acessar a última posição da string de uma forma fácil, fazendo s.back. Então com isso a gente tem o último caractere da string. Então basicamente eu vou pegar esse último caractere e converter para inteiro, usando a função que a gente acabou de criar. Então vai ser char para int, eu vou botar s.back. Então aqui eu consegui resolver a primeira questão, a primeira parte da questão, que é saber se é divisível por 2, que é só olhar o último dígito. E a gente pode fazer a mesma coisa para o 5. Note que às vezes as pessoas não dizem que a propriedade do 5 é olhar se o último dígito é divisível por 5, e sim dizer que ele tem que terminar em 0 ou em 5. Mas se você fizer isso na mão, você vai perceber que o 0 é divisível por 5 e o 5 é divisível por 5. E os outros dígitos nenhum vai ser divisível por 5. Ou seja, essa abordagem também é válida. E agora, para resolver essa outra questão, a gente vai precisar somar todos os dígitos. Então a gente vai precisar percorrer essa string aqui. Então a gente vai começar da posição 0 da string e vai até o tamanho dela. Então, para pegar o tamanho da string, a gente vai fazer s.size e mais. Então a gente vai precisar de uma variável para soma, que vai ser 0. Então o que a gente vai fazer na prática? A gente vai acumular esse valor. Então a gente vai pegar o valor atual da string, que está em caractere, e converter, né? Então char para int e pegar s na posição i. Então a gente soma todos os valores de todos os caracteres e eu verifico se a soma é divisível por 3. Agora a gente pode testar o código. Então, por exemplo, se eu entrar com 30, que é aquele exemplo, continuou dando certo, todo mundo sim. Então vamos testar um valor um pouquinho maior. Que é aquele que tinha dado problema. E a gente vai ver que não deu mais problema, então tá ok. Então vamos testar um pouquinho maior para verificar a propriedade do 3, né? Então se a gente ver aqui, a soma dos dígitos vai dar 6. Então é para o valor ser divisível por 3. Então é o que aconteceu aqui. Ele não é divisível por 2, é divisível por 3 e não é divisível por 5. Então com isso a gente consegue resolver aquela questão do Neves que eu tinha mostrado no início do vídeo. Então aqui no site do Code Marathon a gente pode vir aqui na parte de questões e selecionar a questão de divisibilidade para a gente praticar, né? Então, por exemplo, a primeira que a gente viu, a gente pode vir aqui. Então eu já copiei o código, então a gente pode testar aqui se vai passar ou não. Então a gente viu que deu certo, então a gente pode tentar as outras questões, né? Então a gente pode ver a segunda e a terceira, só para a gente ter uma ideia de como as questões estão. O outro é a gente verificar a divisibilidade por 4, por 9 e por 25, que também tem aquelas regrazinhas que eu comentei, você pode dar uma pesquisada depois. E tem a terceira questão que é divisível por 11, que não tem uma definição tão simples, mas tem uma possível abordagem também.
Mas eu vou agora mostrar uma forma genérica de abordar esse tipo de problema, né? Que você não vai precisar, independente do valor daqui, independente se existe regra ou não, você vai conseguir fazer de forma fácil. Então vamos lá. Então, o que foi que a gente viu agora? Que existem regras para o 2, para o 3 e para o 5 que são fáceis de implementar. Só que pode existir, sei lá, ele colocar lá o valor 33 e ele quer saber se é divisível por 33 e vai ter uma regra ou não. Possivelmente pode ser que tenha, mas você vai ter que ficar tentando construir isso, sendo que você pode usar o computador para fazer isso por você de uma forma mais fácil. Então, o que é que a gente precisa olhar antes de tentar começar a generalizar essas propriedades? É o que é o resto em si. Então, a gente tem a nossa definição de resto, que a gente aprende no fundamental, que é eu tenho um numerador, divido pelo denominador, a gente vai ter um quociente que vai me gerar um resto aqui. Só que uma definição mais formal de resto, em relação a um divisor D, é o seguinte. Então, eu posso representar o n como sendo uma constante Q vezes o divisor mais o resto. Tal que esse resto ele tem que estar entre 0 e D menos 1. Então, essa é a definição de resto formal. Então, por exemplo, se eu pegar 10 por 103, isso tem que me retornar o resto. Mas como é que eu escrevo isso na prática, né? Nessa definição matemática aqui. Então, seria 3 vezes alguma coisa mais o resto. Então, qual é o valor de resto que é possível aqui nessa questão? Só existe um valor de resto que respeita essa restrição aqui, que seria resto igual a 1. Então, aqui teria o 3. Então, por exemplo, se eu tentar variar esse valor aqui, eu não vou conseguir encontrar uma constante que gere esse resto aqui. Ok? Então, com isso, com essa definição aqui, a gente precisa de duas propriedades para poder conseguir generalizar aquela questão de divisibilidade que eu tinha comentado. É essa, que A mais B por cento N, um N qualquer, vai ser igual a eu fazer A por cento N mais B por cento N por cento N. Ou eu só posso, ou simplesmente eu aplico o porcento N só em B, por exemplo. Então isso também pode ser escrito assim. Que também é válido, ok? Outra propriedade que também é válida é o seguinte: se eu multiplico A e B e depois eu tiro o porcento N, isso é equivalente a eu tirar o porcento N dos dois, multiplicar e no final tirar o porcento N. Ou, por exemplo, eu poderia deixar o A sem tirar só do B e depois aplicar o porcento N. Isso é válido. Ok, agora como é que a gente prova que isso aqui realmente é válido, isso que eu estou comentando, né? Então, é o seguinte, se a gente consegue representar o número nessa equação, respeitando essa restrição aqui, a gente tem um resto válido, ok? Então, por exemplo, se eu consigo representar A vai ser igual a uma constante Q1 vezes N mais um resto, 1, e o B vai ser igual a Q2 vezes N mais um resto 2, respeitando essa restrição aqui que o N tem que ser entre 0 e N menos 1. O R, quer dizer, tem que ser entre 0 e N menos 1. Então, se eu somar esses dois, o que é que vai acontecer?
Então, se eu fizer a operação de mais desses dois aqui, a gente vai ter no lado esquerdo da equação A mais B, e no lado direito da equação, se a gente colocar o N na evidência, a gente vai ter Q1 mais Q2 vezes N mais R1 mais R2. Certo? Então, vamos lá. Se eu aplicar o percent, se eu aplicar o resto desse lado aqui, ele vai ser igual a aplicar o resto nesse valor e nesse valor. Por quê? Vamos lá. O que é que a gente está vendo aqui? Se a gente olhar essa parte aqui, a gente pode enxergar essa aqui como sendo uma constante, que é zero aqui. E se a gente olhar essa parte aqui, a gente pode enxergar isso como sendo R0. Então a gente pode ver que o resto da divisão de A mais B é o R0. Só que o R0 a gente pode ver como sendo R1 mais R2. Então, o que é que a gente pode tirar dessa conclusão aqui? Que A mais B por cento N é igual a R mais 1, R mais 2. Ou seja, seria a soma dos restos, que é isso que a gente está comentando aqui. Só que se esse valor aqui for maior do que o N, então eu posso tirar uma fração dessa parte aqui e jogá-la para cá. Então por isso que é importante aplicar o percent N novamente. Ok? Então a gente tem, se a gente fizer essa mesma lógica, ao invés de somar e multiplicar, a gente vai ter que essa propriedade da multiplicação também é válida. Então, dado que a gente viu que essas duas propriedades são válidas, certo? Então, a gente pode fazer de uma forma mais genérica aquela questão. Então, vamos olhar, por exemplo, para um número desse tamanho aqui. Se a gente olhar para ele dessa forma aqui, a gente não vai conseguir identificar alguma propriedade de uma forma simples. Mas se a gente reescrever ele como sendo, reescrever ele na base 10, a gente consegue extrair algumas coisas daqui. Então, por exemplo, a gente pode reescrever esse número como sendo 2 vezes 10.000 mais 3 vezes 1.000 mais 4 vezes 100 mais 6 vezes 10 mais 5 vezes 1. A gente pode escrever isso de uma forma mais resumida, que é em potência de 10. Então, 10 elevado a 4, 3 vezes 10 a terceira, mais 4 vezes 10 a segunda, mais 6 vezes 10 elevado a 1, mais 5 vezes 10 elevado a 0. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero saber se esse valor aqui, 2, 3, 4, 6, 5, qual é o resto da divisão dele por 3? Então, como esse número é igual a esse, é a mesma coisa de eu aplicar o percent 3 aqui. Ok? Mas o que é que a gente viu lá em cima, né? Deixa eu voltar aqui. Essas duas propriedades. Se eu quero saber se a soma, o resto da divisão da soma, eu posso aplicar de um lado do outro e depois aplicar novamente, né? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso aplicar o percent 3 aqui separadamente, e depois somar. Então vamos ver o que é que acontece. Para ficar mais simples de visualizar o padrão, eu vou aplicar o percent 3 só do lado esquerdo aqui. Ok? Então o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 2 vezes o resto da divisão 10 elevado a 4 por 3. Então vamos fazer aqui no cantinho. Então 10 elevado a 4
dividido por 3, a gente vai ter 333, vai dar 999 aqui, e o resto vai dar 1. Então a gente pode trocar esse valor aqui por 1. Se a gente pegar aquela 10 elevado a 4, né? Vou botar mais um 3 aqui, mais um 9 aqui. Então se a gente fizer o 10 elevado a 3, vai dar o resto 1 também, foi o que a gente tinha feito antes. Se a gente fizer 10 a segunda, que é 100, né? Dividido por 3, vai dar 33, que gera 99, e dá resto 1. Dá resto 1. Então, eu posso trocar isso por 1 de novo. 1 dividido por 3 dá 0 e o resto dá 1. Então, fica 1. 10, quer dizer. 10 dividido por 3, no caso aqui, dá 3 e o resto dá 1. Desculpa, falei errado. E 1 dividido por 3 dá 0 e resta 1. Por 103. Então, o que é que a gente tem na prática? A gente não visualizar mais esse 1 multiplicando, que ele é um elemento neutro na multiplicação. Então a gente vai ter o que na prática? 2, mais 3, mais 4, mais 6, mais 5. Então por isso que se a gente quer saber o resto da divisão de um número por 3, a gente só precisa somar os dígitos desse número. Ok? Então vamos fazer a mesma análise para o 2. E se você quiser testar o sim, você pode fazer depois, para não ficar tão longo o vídeo nessa questão. Então se eu fizer por 102, o que é que a gente vai ter? 2 vezes 10 a quarta, mais 3 vezes 10 a terceira, mais 4 vezes 10 a segunda, mais 6 vezes 10 a 1, mais 2 vezes 10 a 0. Eu acabei não comentando muito, mas se você fizer essa soma aqui, essa multiplicação, essa soma, você vai ter esse valor aqui. Então, só se você estiver ficando confuso, para você dar uma analisada nisso. Então, eu quero saber o por 102 desse valor aqui. Ok? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar novamente o por 102 só nesse valor aqui. Então, como é que vai ficar? A gente vai ter 2 vezes o resto da divisão de 10.000 por 2, que vai dar 0. 3 vezes o resto da divisão de 1.000 por 2, que também vai dar 0. Então, só para fazer aqui, só por exemplo, se a gente fizer por 2 aqui, vai dar 500. Isso. Então, aqui vai dar 1.000 e vai dar resto 0. O 100 também dá resto 0. O 10 também dá resto 0. E o último aqui dá resto 1. Então, esses valores aqui vão ser eliminados. Então, só importa para o divisível por 2 o último dígito. Então, a gente tem no final das contas que só o último dígito importa. Se a gente fizer por 5, a gente vai ver que o resto dá 0, dá 0, dá 0, dá 0. E também só vai importar o último valor. Pronto. Mas o que é que a gente está vendo aqui? A gente ainda está dependendo de encontrar um padrão para resolver a questão. Só que a gente não precisa fazer isso. Então, se a gente pegar um string qualquer, e ver a hipótese de 10, né? Então, vou colocar aqui um valor a 0, mais A1 vezes 10 elevado a 1, AN menos 1 vezes 10 elevado a N menos 1, mais AN vezes 10 elevado a N. Então, se a gente ver esse número genérico aqui, a gente pode fazer no computador de trás para frente. Então, a gente calcula esse valor
%, o valor que tiver lá, D. Aí vem pra cá. Calcula esse valor, %D, vem pra cá. Calcula esse valor, %D, e vai somando. Valor %D, calcula esse valor, %D, e vai somando. Então, como esses valores aqui não crescem muito, não crescem, na verdade, eles estão no intervalo de 0 até 9, a gente só precisa se preocupar com esses valores aqui, para ele não crescer demais. Então, por exemplo, dado que eu sei qual é o valor de 10 elevado a 2 %D, por exemplo, como é que eu descubro qual é o 10 elevado a 3 %D? Então, vamos lá. Então, o que é que a gente tem na prática? 10 elevado a 3, né? Vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Só para a gente visualizar melhor. Então, se eu aplicar o % aqui, D, que eu quero encontrar, eu posso visualizar isso de uma forma diferente. Eu posso juntar esses dois aqui, então vai ficar 10 elevado a 2 vezes 10. Então, eu vou aplicar nos dois casos, né? Então, vai ser 10 elevado a 2 %D vezes 10 %D. Então, eu apliquei só do lado esquerdo, como a gente tinha visto que a gente pode fazer isso. %D aqui. Deixa eu escrever melhor aqui que está meio ruim de ver. Então, tirei isso aqui, %D. Só que esse valor aqui a gente já calculou. Então, para calcular o 10 elevado a 3 %D, que é o que a gente quer descobrir. Então, se eu já tenho esse valor aqui, eu só preciso pegar o valor que eu já tinha calculado, multiplicar pelo 10 e depois aplicar o mod D de novo. Então, o que é que a gente tem? Vamos supor que a gente tem esse número aqui. Então, escrever rapidamente aqui. Então, o que é que eu preciso fazer? Se eu fizer isso de trás para frente, eu já tenho 10 elevado a 0 %D. Então, eu consigo calcular o 10 elevado a 1 %D. Com 10 elevado a 1 %D, eu consigo calcular o 10 elevado a 2 %D. Com 10 elevado a 2 %D, eu consigo calcular o 10 elevado a 3 %D. Então, é como se eu tivesse uma variável lá que eu chamasse de base. Começasse em 1, depois ele fosse para 10, depois fosse 10 elevado a 2, isso tudo %D. Então é isso que a gente vai tentar fazer lá no código, fazer uma forma mais genérica de resolver esse problema. Olá pessoal, voltando aqui para o código, pode parecer um pouco confuso que eu tinha comentado antes, mas a gente vai tentar ver com calma aqui e ver se a gente consegue entender direito. Então a gente vai criar uma função para resolver de forma mais genérica essa questão do resto. Então a gente vai chamar aqui a função resto, que ela vai receber um string e um D que a gente vai calcular o valor que tiver aqui por cento esse D aqui, de uma forma genérica para qualquer tamanho de inteiro. Ok? Então, o que a gente tem aqui? Como eu tinha comentado lá, a gente precisa de uma variável que vai ter no último caractere 1%D, depois vai ser 10%D, depois 100%D, depois 1000%D. Ok? E como é que a gente consegue fazer isso de uma forma simples, né? Então, como é que a partir desse valor aqui a gente consegue calcular isso? Então, dado que eu tenho o anterior, então eu posso pegar o anterior, multiplicar por 10 e calcular o %D. Ok? Então, a gente pode fazer isso de um passo para o outro. Então, por exemplo, se eu quero calcular o 1000 a partir do 100, então basta eu pegar o valor que tem lá, multiplicar por 10 e aplicar o %D novamente.
Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai ter uma variável que vai ser a base, que ela começa com 1% d, só para ficar representando o que ela significa. Que seria 10 elevado a 0% d, só que isso aqui não funciona na programação, né? Então seria esse valor aqui, 1% d. Então o que a gente precisa fazer? A gente tem que lembrar que a gente, para fazer isso de uma forma mais fácil, aproveitar o que a gente já calculou e calcular o próximo, a gente precisa fazer de trás para frente. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai percorrer a string de trás para frente. Então, começando da última posição. Então, s.size menos 1. Porque a string é indexada em 0. E ao final de cada operação, que vai estar aqui, a gente vai recalcular a nova base, né? A partir da anterior. Então, vai ser anterior vezes 10% d. E a gente agora precisa de uma variável para a resposta. Então a gente tem aqui a resposta começando em 0. E a cada iteração a gente pega o valor do caractere atual e multiplica pela base. E depois tira o %d. Ok? Então no final a gente retorna o res. Então recapitulando o que está acontecendo aqui, vamos olhar para um exemplo mais prático. Então você tem um 3, 4, 5. O que a gente vai ter? A gente vai ter 3 vezes 10 elevado a 2 mais 4 vezes 10 elevado a 1 mais 5 vezes 10 elevado a 0. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos lá por cada interação. Na primeira interação, a gente tem um 10 elevado a 0, que é esse valor aqui, e tem o último caractere, que é 5. Então, eu pego 5 e multiplico por 10 elevado a 0. E jogo isso numa variável res. Então, res recebe isso. Então, aqui a gente tem que ser res mais, né? E aplicar o % de novo. Então, tinha esse errozinho aí que a gente percebeu na hora que estava comentando. Ok? Então, depois que eu faço isso, eu preciso calcular o 10 elevado a 1% d. Então, como é que eu faço isso? Com essa operação aqui. Ok? Calculei. Então, eu pego esse valor que eu calculei novo e multiplico pelo penúltimo caractere. E pego isso e somo no res. Aí calculo o 10 elevado a 2% d com essa operação. E pego o caractere que está faltando, multiplico, pego esse resultado e somo. Então no final eu vou ter tudo isso por cento d, que é o que eu estava querendo. Ok? Então é isso que a gente faz. Então a gente tem que fazer algumas observações aqui que pode dar problema. Então como a gente está multiplicando dois inteiros, que é esse inteiro e esse inteiro aqui, a gente pode ter um problema de overflow. Então só para deixar mais genérico ainda, porque esse valor pode ser até 10 elevado a 9, então o que eu estou comentando aqui? Como o d pode ser até 10 elevado a 9, então eu posso fazer uma operação de 10 elevado a 9 vezes 9, que é o pior caractere que tem aqui. Então isso pode estourar a representação do inteiro. Então se a gente conseguir transformar isso aqui num long int, então a gente evita esse problema que pode acontecer. Então para a gente fazer isso, é só a gente colocar esse 1ll aqui no meio. O que é que esse 1ll faz? Quando eu pegar esse valor que é um inteiro e multiplicar por 1ll, eu vou transformar esse valor num long int. Eu vou pegar um long int e multiplicar por um int, que eu vou transformar todo esse resultado aqui num long int.
Aí quando aplicar o porcento dele, vai voltar para ser um valor entre 0 e D. Então ele vai ser menor que 10 elevado a 9, novamente. E eu vou acumulando isso e tiro o porcento D de novo. Então no final é só retornar o resto. Então com isso a gente tem uma função genérica para calcular o resto de um string. Então agora ao invés de eu tentar algum padrão, então basta fazer o quê? Chamar a função resto, passar string e 2. Chamar a função resto, passa string e o dígito 3. Chama a função resto, passa o dígito e bota o 5. Então se eu coloco 30, dá assim. Se eu coloco 1100, dá essa resposta. Então, para qualquer valor que eu colocar aqui, vai dar certo. Então, por exemplo, se a gente for resolver aquela questão lá que era, se eu não me engano, 4, 9 e 25, eu não preciso encontrar nenhum padrão, só basta eu mudar o valor que eu estou passando como parâmetro. Então, por exemplo, não esperei compilar. Então, se eu passar 18, por exemplo, ele não é divisível por 4, mas é divisível por 9 e não é divisível por 25. Então, a outra questão era divisível por 11. Então, não precisei verificar nenhum padrão, eu só precisava fazer isso para a próxima questão. Para verificar se o número é divisível por 11 ou não. Porque eu já criei uma função que responde isso de forma genérica. Aí pode ficar a dúvida por que eu não faço simplesmente isso. O problema de eu fazer isso é que esse valor aqui vai crescer muito rápido. E ele vai passar de 10 elevado a 9, que é a capacidade do int, em 10 repetições desse laço aqui. Então por isso que é importante manter o %d nessa questão. Eu acabei esquecendo de comentar, então só voltando aqui, que a gente também precisa colocar esses valores aqui para ser long int, para evitar também o overflow, né? Então basicamente eu posso colocar só aqui 10ll. Então quando eu fizer a multiplicação entre esse valor e esse, o resultado dessa operação é um valor long int. Então ele não vai ter problema de overflow porque eu estou aplicando o %d logo após. Então é só esse detalhe aqui que faltava comentar no código. Olá pessoal, agora a gente vai tentar fazer uma parte um pouquinho mais teórica de algumas propriedades que são interessantes da divisibilidade, da matemática modular. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre a definição um pouco mais formal de o que é um número ser divisível por outro. Então a gente vai colocar a nossa primeira definição aqui, que é o seguinte: a gente diz que A divide B se somente se a gente consegue apresentar B como sendo A vezes uma constante. Então isso aqui vai parecer com um pouco aquela definição que a gente colocou de resto, que é a seguinte, que B é igual a A vezes Q mais um resto, né? Onde o resto vai ficar entre 0 e A. Então, se a gente colocar um 0 aqui, a gente vai ter algo semelhante. Então, o que é que a gente tem? Se a gente tentar dividir o B por A e o resto for 0, então o número é divisível, ou de uma forma diferente, é dizer que a gente consegue escrever o B a partir de A vezes o Q. Então a gente tem essas duas formas de ver. Então com isso a gente ganha algumas propriedades interessantes. Então a primeira propriedade, propriedade 1, é a seguinte: se o A divide B, então, se o A divide B e o B divide C, então a gente pode dizer que o A divide C, ok? Então a gente consegue provar isso de uma forma simples, que é B
igual a vezes Q. O C é igual a vezes... O C é igual a B vezes Q2. Então, se a gente trocar onde tem B por A vezes Q1, então a gente pode reescrever isso como sendo A vezes Q1 vezes Q2. Então, se a gente colocar o A em evidência, então a gente tem isso. A gente consegue escrever o C a partir de A vezes uma constante, porque uma constante vezes uma constante dá uma constante. Então, a gente consegue dizer a partir daqui que o A divide C. Ok? Então, a gente tem a propriedade 2, que é o seguinte: se o A, divide B, então a gente tem que o A vai dividir B vezes uma constante, C. Então a gente consegue provar isso fácil, né? A gente coloca aqui o A vezes Q. Então a gente sabe, né? Se o A divide B, então a gente pode reescrever o B como sendo assim. Então se a gente multiplicar os dois lados por C, então a gente vai ter B vezes C igual a vezes Q vezes C. Colocando A em evidência, então a gente vai ter que o B vezes C pode ser representado como A vezes uma constante. Então com isso a gente pode dizer que A divide B vezes C. Então essa é a propriedade 2. Além disso, a gente consegue também outras propriedades, que no caso a propriedade 3. A gente tem o seguinte: se o A divide B e o A divide C, então a gente pode dizer que o A vai dividir a soma dos dois. Então o que a gente tem? A gente pode fazer algo semelhante ao que a gente já fez, reescrever o B como sendo o A vezes um Q qualquer, constante, e o C como sendo o A vezes um Q1. Então, se a gente somar esse lado da equação e esse outro lado da equação, então a gente consegue formar o seguinte: então vai ser B mais C de um lado, e do outro lado a gente vai ter o A em evidência, Q0 mais Q1. Então, novamente, a gente consegue representar B mais C como sendo A vezes alguma coisa. Logo, a gente pode dizer que o A divide B mais C. Então, a gente agora vai para a nossa quarta propriedade, que é nossa última propriedade aqui no caso, que a gente vai definir o seguinte: se o resto da divisão de B por A for igual ao resto da divisão de C por A, então a gente pode dizer que o A divide B menos C. Então essa aqui é um pouquinho mais difícil de ver, mas com um pouquinho de manipulação a gente consegue chegar lá. Então, se a gente reescrever o B como sendo A vezes uma constante mais o resto, então, a gente também vai escrever o C da mesma forma, A vezes uma constante Q1 mais o resto. Note que os dois restos são iguais, então eu vou usar a mesma variável. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar a equação de cima e subtrair pela equação de baixo. Então no lado esquerdo da igualdade a gente vai ter B menos C. E do lado direito da igualdade, se a gente colocar o A em evidência, a gente vai ter A que multiplica Q0 menos Q1. E R menos R dá zero. Então a gente vai ter novamente que B menos C pode ser escrito como sendo A vezes uma constante. Logo a gente pode dizer que o A divide B menos C. Então, usando isso, a gente pode definir algo novo, que é a ideia de congruência. Então, definição 2. Então, a gente diz que A é congruente a B mod N se somente se o N divide
A menos B. Então, é basicamente isso que a gente comentou. O que significa congruência, né? É basicamente dizer que o A módulo N é igual ao B módulo N. Esse mod aqui ele é equivalente ao quociente, ok? Que a gente tinha visto na programação. Ok, então o que a gente pode dizer também a partir daqui? Que A congruente a B congruente a B mod N pode ser escrito, né, como sendo A porcento N igual a B porcento N. Então, se isso aqui for válido, então esse outro também é válido. Então, a gente pode reescrever também como sendo, usando a escrita mod, A mod N igual a B mod N. Então, é basicamente isso que a gente tinha para essa aula. Falar um pouco sobre as propriedades de divisibilidade que vai ser úteis na continuação dos estudos para a maratona. Então essa vai ser a nossa primeira aula do Code Maratona, então acredito que deve ter alguns erros comuns no início de gravações, mas a gente vai tentar melhorar para os outros vídeos. Então esse vídeo ele ocorreu graças ao grupo de estudo da Maratona de Programação do Campus Quixadá, da Universidade Federal do Ceará. Ok? Então a ideia é a gente continuar com vários vídeos nessa temática de matemática para maratona. Então se você gostou e que quiser acompanhar mais dessas aulas, você se inscreve aí no canal. E para ajudar a gente que não está cobrando nada por isso, você poderia curtir e compartilhar o vídeo. Então, desde já, obrigado e até a próxima.